continuando a nossa série sobre a construção aí do lançador de teia do Homem-Aranha. Pra você que sempre sonhou em ter um lançador de teia de verdade, sair pendurado por aí em prédios e tal, hoje é o seu dia de saber como que é feito o fluido de teia do Homem-Aranha. Se é possível preparar ele dentro de casa, a mesma teia aí do Peter Parker, a teia que ele lança por aí, se pendura nos prédios, bate nos vilões e prende eles e tal. Mas aí me diz, você quer saber como que é feito o fluido de teia de verdade? Então vem comigo que eu também tô curioso pra saber. Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dá Um Up. Então sintam-se em casa, sintam-se bem confortáveis e vamos finalmente ver se é possível fazer o fluido de teia do Homem-Aranha em casa. Lembrando que para os outros dois vídeos dessa série do lançador de teia, eu tô deixando o card aqui dos vídeos no cantinho, então confere lá. E não esquece de se inscrever aqui no canal, não vai demorar nada, você não vai ser cobrado em nada e a gente tem vídeo tão sensacional quanto esse toda semana. E para conteúdos diferentes que complementam aí os vídeos aqui do canal, segue a gente aqui no nosso Instagram que você tá vendo aqui do lado. Então muito obrigado e vamos pro nosso vídeo. Pois bem, como a gente já sabe, o Peter Parker é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel. Com apenas 15 anos ele ganhou seus poderes de Homem-Aranha e fez a sua própria roupa do Aranha, seu próprio lançador de teia e seus próprios fluidos de teia. Lembrando que em algumas versões aí, em alguns filmes, em algumas HQs, isso muda, tá? Tem versões diferentes que ele conseguiu aí o fluido de teia do pai dele e tal, mas a gente vai focar na versão que ele faz tudo sozinho. Pra você que talvez não saiba, tirando a versão aí do Homem-Aranha do Tobey Maguire, de algumas versões alternativas do herói, o Peter Parker original das HQs e tal, ele não tem a sua teia orgânica que sai direto dele. Para isso ele tem que construir o seu próprio lançador de teia e também o seu próprio fluido de teia para fazer a teia sair do pulso dele, né? Já que lançar teias de verdade não é um dos seus poderes originais. Mas como raios é que ele, um jovem de 15 anos apenas, conseguiu fazer um material tão forte, tão resistente quanto a sua teia aí do Homem-Aranha, que é capaz de aguentar o seu próprio peso quando ele balança nos prédios e aguentar pesos absurdos como trens, helicópteros e muito mais que você descobre clicando aqui ó nesse card. Basicamente a fórmula usada por Peter Parker para criar aí os seus fluidos de teia nunca foram revelados pela Marvel. É totalmente um mistério que ele nunca contou em nenhuma das HQs. E olha ó que o Homem-Aranha existe desde 1962, mas o que a gente sabe é que a sua fórmula pode estar relacionada ou parecida ao nylon. Sabe o nylon? Aquele material nylon, parece um fiozinho de plástico transparente bem forte. Então, é basicamente aquilo ali. Essa teia do Homem-Aranha ela também pode ser uma espécie de polímero extremamente forte, sendo comparada à resistência do aço, com capacidades adesivas poderosas para poder grudar nas paredes e que dissolve depois de algum tempo, 1 hora ou 2 horas por aí. E quando ele tá dentro daquele tubinho, o fluido é basicamente um fluido, ou seja, ele tá em estado líquido, mas quando ele atinge contato com o ar, quando ele sai do tubinho e vai pro ar, o fluido de teia fica sólido, imitando realmente uma teia de aranha, só que em uma escala totalmente maior. E se a gente pensasse, ele baseou a sua teia artificial em uma teia de aranha de verdade, que como eu já disse nos vídeos anteriores que estão no card, a teia de aranha é composta aí por cadeias de aminoácidos e tal. Talvez ele tenha usado materiais também parecidos da composição aí da seda das teias de aranha. Porém, quando ele cria o seu lançador de teia, ele é só um adolescente, cara, ele tem 15 anos, nada mais, nada menos que isso, 15 anos. Ou seja, ele não tinha muito dinheiro e na verdade, mesmo quando ele virou adulto e tal, ele nunca teve tanto dinheiro assim. Ele sempre vivia muito quebrado e tal. Ou seja, a gente chega à conclusão de que ele não tem acesso a produtos químicos de grande escala ou aqueles grandes aparelhos complexos de alta qualidade usados em grandes laboratórios. O que leva a gente a pensar de que, pô, se ele não tem acesso a esses grandes compostos químicos, esses componentes potentes e tal, provavelmente então ele usa materiais mais comuns achados por aí, achados dentro de casa, achados em mercados menores ou farmácias de bairro. Por exemplo, quando o Ben Reilly, que é uma das cópias do Peter Parker, virou o Homem-Aranha, ele precisou fazer o seu próprio fluido de teia, e com pouquíssimos dólares, coisas de 16 dólares, indo no mercadinho da esquina ou na farmácia do bairro, ele conseguiu todos os materiais que ele precisava e conseguiu produzir uma versão um pouquinho pior do que a teia de aranha original do Homem-Aranha. E mesmo sendo um pouquinho pior, ela ainda funcionava muito bem, e já é melhor do que nada, né? Já é melhor do que não ter teia nenhuma. Outro exemplo que a gente tem é na série animada do Homem-Aranha de 1994, que o Peter explica que quando a aranha que deu os poderes
poderes dele, a aranha radioativa picou ele, fora os poderes que ele ganhou. Ele também ganhou uma noção, uma sabedoria a mais, basicamente um conhecimento instantâneo de quais componentes químicos ele deveria misturar para fazer uma teia de aranha. Será que isso faz algum sentido? E se você também não tá lembrado, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é o primeiro filme aí do reboot com Tom Holland, durante aquela aula de química, quando ele tá preparando o fluido de teia 3.01, na página do caderno dele tá escrito lá uma lista de todos os materiais que ele tem que usar para fazer a sua teia, como por exemplo, isso aqui eu vou ter que ler de verdade: ácido salicílico, metanol e tolueno, além de tetracloreto de carbono, carbonato de potássio e vários outros elementos químicos. Além também, junto ali no caderno dele, tinha um manual mostrando o que ele devia misturar, né, a ordem dos fatores ali que ele devia misturar, os componentes que ele tinha que ferver junto ali, adicionar e tal, deixar esfriar em temperatura ambiente essa mistura, depois filtrar, purificar, adicionar ativador e várias outras coisas para finalmente chegar aí na sua teia de aranha. Só que isso aqui é na versão do filme, onde ele usa aí os materiais do laboratório da escola dele. Mas em tese, só teorizando aqui, se ele usasse os componentes químicos usuais aí que o pessoal utiliza em laboratórios, qualquer químico, né, qualquer pessoa que saiba o mínimo de química conseguiria reproduzir a teia dele. Era bem simples, o cara só precisava recolher o material, recolher uma teia dele que ele deixou aí pendurada pela cidade, fazer uma engenharia reversa nessa teia e descobrir todos os componentes que ele usou para fazer a teia e já era, olha só. Ou seja, qualquer um conseguiria reproduzir e fazer a sua teia e se tornar o Homem-Aranha se quisesse. Então isso não faz muito sentido, ele usar componentes químicos de laboratório. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que o segredo tá exatamente na mistura dos produtos encontrados em casa, produtos químicos que a gente encontra por aí na farmácia do bairro ou no mercadinho da esquina, coisa que ninguém pensaria, já que em todos esses anos aí ninguém nunca conseguiu descobrir a fórmula secreta do Homem-Aranha e nem reproduzir essa teia que ele fez, porque afinal de contas, quem iria desconfiar aí do uso de produtos químicos baratos usados em casa, ou que a gente consegue achar em qualquer mercadinho, sei lá, o cara deve misturar amaciante com alguma coisa e tal e fazer a teia. Então quem é que iria descobrir essas coisas? Eu acho que nenhum químico famoso descobriria. Então, fora esses materiais baratos que a gente acha em casa, que as pessoas usam, como por exemplo, eu já vi em vários vídeos aqui no YouTube mesmo, os caras fazendo aí uso de cola de isopor, que fica uma teia bem legal, que são coisas que a gente realmente acha por aí jogadas em casa. Fora isso, no final das contas, a Marvel também tem algo óbvio, que ela usa na criação das teias do Homem-Aranha, que infelizmente a gente não tem como usar na vida real, que é chamado suspensão de descrença, que é basicamente a gente aceitar que o Homem-Aranha existe e que a teia do Homem-Aranha é real, ou seja, que ele usa essa teia para se pendurar em prédios e tal, que tudo isso é real, mesmo que a gente realmente saiba que é impossível isso acontecer. A gente só precisa aceitar, claro, né, um menino aí de 15 anos poderia criar uma teia baseada em produtos químicos baratos que seja forte o suficiente para ele poder balançar nos prédios e segurar até mesmo o Hulk. Pois é, então a gente pode concluir aqui que a suspensão de descrença é o componente, um ingrediente principal da fórmula do fluido de teia do Homem-Aranha. É claro que, como eu mesmo disse, você pode tentar fazer o fluido de teia aí usando, sei lá, cola de PVC ou cola de isopor, como eu vi várias pessoas fazendo, mas a real teia do Homem-Aranha, aquela que ele usa para se pendurar nos prédios, olha, eu não queria dizer, mas eu acho que é impossível, pelo menos por enquanto. Mas é isso aí, galera, me diz aqui se você acha que é possível de alguma forma criar aí o fluido de teia do Homem-Aranha, e caso seja também possível criar o lançador de teia real do Homem-Aranha. Então escreve pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe esse vídeo com alguns amigos que gostam do Homem-Aranha. E caso você seja novo aqui no canal, caiu de paraquedas e não conhecia, então clica aqui na fotinha pra poder se inscrever, que aqui a gente tem vídeo semanal. Pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve aqui nos comentários também, que eu sempre anoto tudo. E não esquece de conferir os vídeos que eu tô deixando aqui, ó, na sua direita, especialmente pra você. Então ficamos por aqui mais uma vez, obrigado por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!